Estamos de volta. Vamos lá para debater aqui no Linha de Passe. Olha, nós vamos falar do empate, né? Flamengo e Ceará no Maracanã, né? Que abriu o nosso domingo de futebol. O jogo emocionante entre Corinthians e Internacional. O Palmeiras, líder do campeonato, que perdia por 2-0 e foi buscar um ponto contra o Red Bull Bragantino. E para começar, Cuiabá e São Paulo, mas com destaques dos amigos aqui na bancada. André Kfouri, boa noite. Boa noite, Preto. Boa noite, meus caros. Uma ótima semana a todo mundo que nos assiste. Destaque do São Paulo e Cuiabá, é isso? Fica à vontade, pode falar da rodada, aquilo que você sonhou antes de entrar no estúdio. O resultado, Preto, do São Paulo fora de casa não foi bom. Para a situação do São Paulo na classificação, por o momento que o São Paulo vive, aquilo que é necessidade do São Paulo hoje, mas foi melhor que a atuação. Então são duas maneiras, talvez há mais maneiras até, de enxergar esse jogo. O São Paulo sim foi buscar um empate no momento em que pouca gente imaginava, teve chance para vencer. O resultado de 1-1 não é bom, mas mesmo assim ele é melhor do que a atuação do São Paulo. Talvez isso fosse até esperado pela escalação utilizada, por tudo que vem acontecendo. O momento das substituições hoje, as vaias que foram direcionadas ao técnico do São Paulo, os jogadores que entraram. A gente vai poder falar sobre tudo isso, mas é um momento sensível do São Paulo na temporada, sem dúvida nenhuma. O São Paulo perdia por 1-0, um jogador a menos e foi buscar um empate contra o Cuiabá. Vamos entrar já nesse jogo. Celso Zelt, tudo bem, amigo? Tudo bem, Preto, companheiros, todos e todas que nos assistem, boa noite. Você falou que a gente vai falar do empate, nós vamos falar de vários empates. Porque o que choveu de empate nesse campeonato, nessa rodada, fica mais fácil a gente dizer que os únicos que venceram foram o Botafogo, o América e os dois Atléticos, faltando ainda um jogo entre Santos e América. E quando isso acontece, Preto, é melhor para quem está na frente. E quem está na frente é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Que não venceu, mas venceu. Que não venceu, mas venceu por 2-2, porque o Flamengo também, na manhã do domingo, acabou ajudando o Palmeiras a partir da sua escalação, que a gente vai discutir, mas principalmente por um primeiro tempo totalmente desperdiçado, né? O Flamengo não jogou o primeiro tempo e, com isso, as peças do campeonato não se moveram e já avançamos mais uma rodada. Faltam agora 14, né? Estamos na 25ª, né? 25. Então, faltam 14 rodadas. 13? Não, 14, 13, porque são 38. 13 rodadas. 13 rodadas. 13. E o Palmeiras tem uma vantagem bastante segura, né? Correu um risco nessa rodada e vai lembrar disso no final. Olha, foi uma gangorra desde o sábado, né? Quando jogou o Palmeiras, perdia por 2-0. O torcedor ficou maluco, foi lá e empatou 2-2. Aí foi ver o jogo do Flamengo, né? Hoje de manhã. Aí vai lá, Ceará, mete 1-0, fica feliz. Flamengo empata, já fica preocupado. Aí Internacional, 1-0 no Corinthians, fica feliz de novo. Corinthians vira o jogo. Enfim, é tudo isso pra gente discutir aqui no Linha de Passe. Vitor Biner, tá bom, amigo? Boa noite. Tudo bem, Preto? Boa noite a você, boa noite ao André, ao professor Celso Zelt, ao Breiler, aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que a rodada, o que teve de mais atípico na rodada foi o resultado do jogo do Flamengo. Não vou dizer que estou surpreso com o que aconteceu em Cuiabá, não me surpreendi com o que aconteceu com Palmeiras e Bragantino, ainda mais com a escalação tão modificada do Palmeiras. A vitória do Atlético, a vitória normal, o empate Corinthians Internacional também, o resultado normal. Botafogo e Fortaleza, um pouco atípico. O segundo do teu ranking, eu acho. O segundo do meu ranking, sem dúvida nenhuma. Mas a gente vai discutir lá na frente. O primeiro assunto vai ser o São Paulo. Eu quero falar algumas coisas sobre o que é esse São Paulo hoje, o porquê desse São Paulo não render nem o que vinha rendendo. É o fato do Flamengo dizer que vai jogar o Campeonato Brasileiro com a sua maior força dentro do possível e não fazer isso quando você vê a escalação da equipe. E eu confesso para você que não consigo entender, porque todos nós sabíamos e todos nós falamos antes que é normal o Palmeiras perder 7 pontos antes da rodada até o final da temporada. E o Flamengo teria que fazer uma temporada perfeita ou quase perfeita para conseguir ser campeão brasileiro. Ainda tem chance, mas a gente imagina que para fazer esse restante temporada no Campeonato Brasileiro perfeita, ele precisa ter plena força
principalmente quando ele pode ter plena força, quando ele não tem nenhuma ameaça, nada que vá tirar, algo que ele vai conseguir logo em seguida, ou que coloque em risco seus jogadores. E hoje não teve. Tinha um time para ganhar do Ceará? Tinha. Somente mas não tem plena força. Um spoilerzinho, claro, para a gente discutir o Flamengo mais lá na frente. Tá. Você vai criticar o Dorival Júnior, o time que ele entrou em campo, mas curtinho. Um pouco. Um pouquinho, tá bom. Então, lá na frente você conclui. Breiler Pires, boa noite. Boa noite, Prieto. Destaque, boa noite. Companheiros, fãs de esporte. Meu destaque vai para o jogo de Corinthians e Internacional. Os dois times, quem vencesse poderia assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. E no fim das contas acabou sendo um empate decepcionante para o Corinthians, que jogava em casa, teve a chance de matar o jogo no primeiro tempo. E também para o Internacional pelo segundo tempo que fez. Mas o meu destaque é algo que me decepcionou pessoalmente. As vaias de parte, ou pelo menos quase a totalidade da torcida corintiana, ao Edenilson. Essas vaias, as vaias da torcida do Corinthians na Arena, jogam contra a história popular do Corinthians. Contra um clube que se identificou por levantar muitas bandeiras ao longo da sua história e que não entende o que de fato aconteceu com o Edenilson. O Edenilson denunciou um jogador do Corinthians, o Rafael Ramos, que acabou saindo machucado no começo do segundo tempo, que foi indiciado e agora se tornou réu na Justiça do Rio Grande do Sul, o julgamento no STJD adiado, e o Edenilson não fez nada disso para prejudicar o Corinthians. O Edenilson fez isso por achar que é justo e está no direito dele de denunciar. E ao ser vaiado pelo torcedor corintiano, se fosse um jogador ali que tivesse saído do clube pela porta dos fundos, sob protestos, mas não, é um jogador que foi campeão mundial, campeão da Libertadores, e foi indigno e injusto da parte da torcida corintiana vaiar o Edenilson dessa forma diante de tudo que aconteceu no jogo do primeiro turno. Isso está na justiça, isso vai ser julgado, é a justiça quem vai dizer se o Rafael Ramos é culpado ou não, mas independentemente disso, a torcida vaiar o Edenilson dessa forma mostra que levou para o lado clubista, para o lado que não tem nada a ver com a história, que é uma denúncia criminal, uma denúncia séria, e o clube, de certa forma, pode ter contribuído para esse comportamento ao não blindar o Edenilson. Uma coisa é defender o Rafael Ramos, oferecer suporte jurídico, outra é, com isso, culpabilizar e ajudar a tornar uma possível vítima de racismo em revitimizá-la dessa forma, como alguns dirigentes do Corinthians andaram falando depois do episódio. Então, um comportamento lamentável de parte da torcida do Corinthians. Perfeitamente. Bom, são todos esses assuntos e um pouco mais que a gente vai tratar aqui no Linha de Passe. Então vamos agora com os lances, os melhores momentos do jogo Cuiabá e São Paulo, para a gente entrar nesse tema. Já são várias mensagens chegando aqui no Twitter. E André, o Michel Lutfi já diz o seguinte: boa noite, Michel, está difícil assistir o tricolor. Ele ia para a quinta derrota. Quando perdia para o Cuiabá por 1-0, conseguiu chegar a um empate. Foi o seu destaque na abertura do programa. Foi sim. Boa noite ao Michel também, que mandou essa mensagem, a todos os outros que estão participando na sua hashtag hoje, Prieto, sob o seu comando aqui no Linha de Passe. A gente agradece e abraça todo mundo, mas, de fato, tem uma questão relacionada a esse jogo que eu acho que a gente deve comentar. A forma como o São Paulo perdeu para o Atlético Goianiense na quinta-feira pela Copa Sul-Americana, e o que significa aquela derrota, em termos do que era esperado, entre a maneira como o São Paulo é avaliado como equipe hoje no Brasil, como o Atlético Goianiense é avaliado no Brasil e o que se imaginava em relação a esse confronto, vale vaga numa decisão de Copa Internacional, os favoritismos, os pesos, os desequilíbrios técnicos entre as equipes, tudo isso colocado, a maneira como o São Paulo perdeu o jogo, não só o placar, mas a forma como o São Paulo perdeu, representa um momento muito difícil que o São Paulo está vivendo e, é claro, ainda existe a possibilidade de dar a volta nisso tudo se a noite, na semana que vem no Morumbi, for uma noite quase que impecável do time, da comissão técnica, da diretoria em relação à política de ingressos. Eu e o Birner conversamos sobre isso depois do jogo na quinta-feira passada aqui no Linha de Passe. Dá para dar a volta nisso e o São Paulo dá o passo à frente e chegar à final da Sul-Americana. Mas quando esse tipo de derrota acontece, e aí, conversando com técnicos e jogadores, a gente quase sempre ouve o mesmo depoimento. A vontade é que o segundo jogo, o jogo de volta, fosse 15 minutos depois, não é nem no dia seguinte. 15 minutos depois.
O time que sai derrotado, especialmente quando se frustra com a própria atuação e entende que não foi ele próprio, gostaria de jogar de novo. E aí tem uma ida ao jogo fora de casa contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro, que, sempre respeitando o Campeonato Brasileiro, eu sou um dos grandes defensores aqui da máxima atenção e a máxima força ao Brasileirão, mas numa situação como essa, na iminência de decidir uma passagem à final de um campeonato como a Copa Sul-Americana, qualquer justificativa seria aceita no sentido de colocar reservas em campo, poupar jogadores, cuidar do que é na semana que vem um jogo fundamental. São Paulo, se pudesse, pediria para não jogar. Não, dá para suspender esse jogo e a gente joga depois, porque está todo mundo aqui pensando nisso. A escalação ficou para depois, a maneira como se joga ficaria para depois. Só que esse jogo colocava em disputa pontos que o São Paulo precisava. O São Paulo vem desperdiçando pontos no Campeonato Brasileiro já há algumas rodadas. A situação na tabela de classificação ela é preocupante já há algum tempo, ela é incômoda há algum tempo, preocupante agora. E com isso, todo o ambiente fica ainda mais pesado, todo o ambiente fica mais difícil, todas as decisões são mais complexas. O São Paulo, sim, está jogando mal, muito mal, há algum tempo. O jogo de hoje, apesar de ter sido conquistado com um jogador a menos, no final, um empate, um ponto fora de casa, você em tese valoriza. A atuação de São Paulo foi para perder o jogo, mesmo que tenha tido oportunidade para vencer no final. A atuação do São Paulo foi para ser derrotado mais uma vez no Campeonato Brasileiro e, da mesma maneira como a expulsão do Igor Gomes na Copa Sul-Americana foi apontada como um dos fatores que levaram à derrota, e foi mesmo, o que o Wellington fez hoje é difícil de compreender. E aí não se trata de colocar o dedo apontado para apenas um jogador, porque é completamente inverossímil querer pensar que o que acontece com o São Paulo hoje, e mesmo num jogo só, é culpa de uma figura. Mas, na minha opinião, mostra como as coisas estão difíceis de ser administradas, como o clima está tenso, como os jogadores estão enfrentando situações pesadas, porque ele já tinha o cartão e ele toma uma decisão impensável, merece indubitavelmente o segundo cartão amarelo e deixa o São Paulo numa situação de quase impossibilidade de virar o jogo. E aí, sim, quase virou. Alguém dirá, quase virou. Sim, o futebol permite essas coisas, mas é mais um gesto de intranquilidade. Não, eu ia dizer que depois a gente vai entrar nessa questão de arbitragem também, a falta no Daverson, a questão do pênalti, a expulsão do Wellington, né, o segundo cartão amarelo, e depois a gente vai mergulhar nessa questão de arbitragem também, se ele mereceu o cartão vermelho, enfim, está sendo mostrado aí o amarelo. É indiscutível a expulsão, na minha opinião. O Zelti, esse elenco que tem o São Paulo, é possível fazer mais do que o Rogério Ceni vem fazendo? Eu acho que é possível fazer o que ele vem fazendo e esse mais seria a classificação para a final da Sul-Americana e um eventual título. E a manutenção na Série A do Brasileiro. Eu acho que é o projeto original, mais até do que Copa do Brasil. Copa do Brasil apareceu num segundo momento, quando tira o Palmeiras. Você falou que o São Paulo caminhava a passos largos, hoje é verdade, para a sua quinta derrota, e são derrotas das mais diferentes matizes, né? Aí você tem uma classificação para a final da Copa do Brasil, que se não eram favas contadas, agora as chances são praticamente nulas. Você tem a complicação contra um adversário acessível. Você acha nulas, professor? Contra o Flamengo. Contra o Flamengo. Contra o Flamengo. Copa do Brasil. Contra o Flamengo. Copa do Brasil. 3-1 o primeiro jogo. Entendi mal. Você tem agora o jogo com o Atlético Goianiense, que seria um adversário acessível, e isso foi complicado. E o time patina na classificação do Campeonato Brasileiro. Patina, fica só ali. Hoje, por exemplo, o Botafogo livrou esses pontos que o São Paulo nunca livra. O São Paulo empata muito no campeonato. Agora, há empates e empates. A maioria dos empates que o São Paulo obteve no campeonato são empates a se lamentar, porque deveriam ser vitórias. O jogo contra o Goiás, por exemplo, acho que é um símbolo desses jogos vários que o São Paulo acabou entregando a rapadura. Hoje não. Hoje, no final, o São Paulo acabou salvando um ponto. Tem muita coisa do ponto de vista, o André falou de tranquilidade, e é verdade, tem alguma coisa ali pegando, né? Mais uma vez um jogador expulso, numa altura do jogo em que tinha muito jogo, eram 10 minutos do segundo tempo, 9 minutos do segundo tempo, e mais, numa falta completamente boba na lateral do campo.
Não é um jogador que está salvando um pênalti com a mão, não é o último recurso antes que o adversário faça o seu gol. Então o São Paulo está perdendo também para os seus nervos, para si. E hoje, excepcionalmente, há de se valorizar essa questão da superação dos jogadores. Foi um time que não desistiu. Isso, pelo menos, a gente tem que valorizar. De resto, o Rogério tem muito mais problemas do que soluções em 3 frentes. Uma que eu já considerei perdida, e acho que, a Copa do Brasil, do ponto de vista do futebol puro, é muito difícil que o São Paulo consiga essa superação contra o Flamengo. Contra o Atlético Goianiense vale essa mobilização. O Corinthians fez isso aí outro dia, mesmo, né? Mesmo adversário. Na mesma condição, contra o mesmo adversário. Não na mesma competição, mas na mesma condição. E a questão do brasileiro, para mim, é a prioridade. Antes de tudo, é preciso ter sossego no brasileiro. Então, alguns jogos, e eu concordo com o André nesse aspecto, quando você vê a tabela, o jogo com o Cuiabá é o jogo para você, popularmente, tirar o pé da lama. Até porque você está falando de outro que você vai ajudar a empurrar. E o São Paulo perdeu essa oportunidade hoje. No frigir dos ovos, salvou um ponto. Mas nessas condições que a gente colocou aqui. Salvou muito pelo que é o futebol, né? O São Paulo, né, Birner, vem perdendo pontos aí para equipes que estão abaixo dele na classificação, né? O empate com o Juventude por 0-0, que foi no Morumbi, né? Inclusive jogando em casa. Hoje o empate com o Cuiabá. Atlético Goianiense é sul-americana, mas é um time que também está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza passa o São Paulo na rodada passada, vencendo no Morumbi. Exatamente, também. Eu já falei e vou repetir, eu não consigo analisar futebol sem analisar os contextos em que os jogos estão inclusos. Inclusive porque a gente está falando de pessoas. E não existe um clube entre os gigantes do futebol brasileiro da primeira divisão mais difícil de você jogar do que o São Paulo. Há algum tempo, não é de hoje. Isso tem a ver com diversas situações. A primeira delas, a mais óbvia, e outros clubes já viveram isso, é o jejum de títulos relevantes. De títulos que convençam de fato o torcedor que o São Paulo não vive mais um jejum e que essa coisa da equipe P, que é a equipe que perde na hora H, acabou. O torcedor do São Paulo vai ao jogo sempre muito ressabiado e com razão. E isso é sentido pelos jogadores, não porque o torcedor está ressabiado, porque isso é como se estivesse no ar, no ambiente, e isso só se resolve ganhando campeonatos. Vamos pensar como se ganha campeonatos, como por exemplo outras equipes quebraram essa sequência, geralmente com grandes times ou em situações atípicas, né? Para citar os 2 principais rivais do São Paulo, os estaduais aqui. O Corinthians, num título contra a Ponte Preta, ali com diversas questões e um time forte do Corinthians, capaz de competir com o da Ponte Preta, com 3 jogos no Morumbi tomado por corintianos, né? Até ali não se decidia mata-mata só com um dos times como mandante, né? Ali praticamente foi inaugurado. O professor Celso Zóio pode me corrigir se eu tiver. O mando era da federação. Então. E a federação mandava no campo do time grande. E a Ponte tinha uma bela campanha, mas não teve nenhum jogo em Campinas. E depois o Palmeiras, quando quebra, tomou contra o próprio Corinthians, o Palmeiras tirou uma máquina de jogar futebol. O Palmeiras era um timaço, com os melhores jogadores do país de longe. Em qual desses contextos o São Paulo está? Nenhum deles. Então, para o São Paulo, tudo tende, futebol às vezes surpreende, a ser muito complicado. Tudo tende a ser muito complicado. E aí você entra no segundo contexto. Eu não acho que o São Paulo tem um time ruim, mas também não acho que o São Paulo tem um time bom, tão elogiável assim. Tem alguns jogadores de base que podem evoluir e que, se não fizerem no São Paulo, devem fazer isso em outros clubes. Tem algumas referências interessantes, né? Alguns jogadores com identidade com a equipe, principalmente o Caleri, que hoje não estava em campo. Tem alguns operários de nível muito bom. Eu gosto muito, por exemplo, do futebol do Léo. Às vezes joga mal, mas eu gosto muito do futebol do Léo, para citar um desses operários de nível muito bom, um jogador que provavelmente vai acabar atuando na Europa, não em equipe de ponta, mas em uma boa equipe. Só que você pega os jogadores medianos numa situação de um time em jejum de títulos, e no momento da temporada em que esse time está com dificuldade de conseguir resultados, até quando cria muito mais que os adversários. São Paulo é o 4º time que mais cria chances de gols no Campeonato Brasileiro e tem dificuldade de converter essas chances. A tendência é que esses jogadores sucumbam. Por isso é difícil jogar no São Paulo. Então você pega um goleiro, vou dar um exemplo, Jandrei. Para mim, um goleiro mediano.
Não é um goleiro à altura de Valdir Pérez, Gilmar, Zete e Rogério Ceni, para citar 4 goleiros que fizeram muita história do São Paulo dos anos 80 para cá. Mas também, se estivesse jogando numa outra equipe, com menos pressão, com menos obrigação de ganhar, num ambiente mais favorável, não tomaria o número de gols que vem tomando, né? O Faldão aqui fez uma matéria, por exemplo, pra gente, que nos últimos 13 finalizações nos jogos anteriores, desde que ele volta da lesão, 8 entraram no gol do São Paulo. E algumas com falhas deles. E isso vale para vários jogadores. Aí você pega a situação. Por que o Igor Gomes e o Wellington foram expulsos nesses jogos em lances completamente tolos? Certamente estão sentindo a pressão. Certamente estão com dificuldade de lidar dessa coisa complexa que é você jogar num gigante do futebol. E nesse caso, o que tem mais títulos internacionais no futebol brasileiro, com uma torcida que, a não ser a mais jovem, foi muito acostumada a disputar as principais competições para ganhá-las. E hoje em dia o São Paulo não tem um elenco, por exemplo, para brigar com o Flamengo, para brigar com o Palmeiras, para brigar até com o Atlético Mineiro. Mas né? Esse elenco não é para estar na parte de baixo da tabela, mesmo com pressão. Mas isso é exatamente consequência do que eu estou falando. Se o São Paulo pega contra o Fortaleza quando criou um monte de chances e ganha o jogo e não vai a bola no gol, ganha, o jogo de hoje é mais leve. Então as coisas vão se amontoando, porque são seres humanos. Isso só vai ser revertido se o São Paulo ganhar. Para o São Paulo ganhar, o São Paulo precisa, em primeiro lugar, jogar bem. Por isso eu concordo com o comentário do André. Hoje, o resultado foi muito melhor que a atuação do São Paulo, mas eu também acredito que isso só aconteceu porque é contra o Cuiabá. Uma outra equipe cheia de problemas, onde não tem a pressão, mas está na parte de baixo da tabela. Eu, de alguma maneira, acredito que isso não teria acontecido, por exemplo, num clássico contra o Corinthians, para dar um exemplo. Time, talvez que vai acontecer não no próximo oferecesse domingo. tantas oportunidades para o São Paulo empatar e virar o jogo, né? Na posição do Cuiabá. Mas sendo o Cuiabá, chama atenção o fato do São Paulo, com 1 minuto de jogo, quase ter sofrido um gol do pior ataque do campeonato. E com 10 já tinha sofrido um e não sofreu o segundo porque o PP perdeu. Perdeu um gol praticamente, quase na pequena área. Logo na sequência do... Então, o São Paulo, se tivesse saído perdendo o primeiro tempo por 3-0, não seria absurdo pelo que o Cuiabá conseguiu produzir. E estamos falando do pior ataque do campeonato com 17 gols. Sim. Então, para um time como o São Paulo, mesmo poupando, com reservas, com jogadores que não estão entrosados e habituados a jogar juntos, é um São Paulo que repete um roteiro de fragilidade defensiva, uma marca desse time do Rogério. E outra fragilidade é a fragilidade emocional. O Daverson entra na cabeça dos jogadores do São Paulo com uma facilidade incrível, sendo o Daverson. Todo mundo já conhece, todo mundo sabe que o Daverson, num jogo como esse, ainda mais envolvendo um rival do Palmeiras, o Daverson gostava de causar nesses jogos, ele vai tentar desestabilizar, ele vai tentar entrar na cabeça do adversário, você precisa estar preparado para enfrentar. E conseguiu, né? Um centroavante chato como o Daverson. Ele consegue com uma facilidade, o Wellington entra na pilha, os jogadores do São Paulo começam a cercá-lo, ele vai provocar torcedor e tem um jogador do São Paulo indo atrás. Então, isso é só uma pequena amostra. Pelo que eu estou ouvindo, você está dizendo que ele tomou conta do jogo e o árbitro deixou, né? Os jogadores do São Paulo entraram na pilha, mas a gente vai discutir isso depois. Não, o árbitro... Não pode. Aqui no futebol... Não pode. Por que o Daverson faz isso? Porque os árbitros... Mas não é todo árbitro que deixa, não é todo jogo que ele vai poder fazer isso, eu te garanto. Quando jogava no Palmeiras, ele fazia, à vontade. O número de lances que ele cavou no primeiro tempo... E tomou amarelo. Ele é substituído pelo cartão amarelo. Que ia ser expulso. Mas não justifica o fato do São Paulo cair numa pilha do Daverson. E é coletivo, né, Brilha? É um time que está caindo. Não é um jogador, não é um cara a cara, não é o Daverson o time tá birra com alguém. É o time inteiro do São Paulo. O Wellington... Mas o Daverson é boa discussão também, hein? Sim. Também é boa discussão. Se ele teve a intenção de provocar torcedor, se merecia outro cartão amarelo, sendo o lance que o Wellington dá a entrada nele, se ele está errado ou se ele Quando está ele provocou os torcedores, ele tomou cartão amarelo? Tem. Não. Pode isso no futebol brasileiro? Então. Não, mas depois a gente discute a arbitragem, vamos lá. Não, mas teve... Mas sobre o Daverson podemos discutir. Podemos? Porque eu tô cansado de ver jogador e comemorar gol na frente da torcida adversária e tomar cartão amarelo aqui. Mas no jogo da Premier League hoje, a gente viu o Antony comemorar o gol dele em frente à torcida do Arsenal, o juiz dá lá, faz isso mais não. Acontece também. Premier League, né? Não, eu acho absurdo o jogador tomar cartão amarelo e comemorar gol em qualquer lugar. Então, a não ser que ele faça algum gesto agressivo, obsceno. Eu acho que o jogador pode provocar, tá? Por mim. Mas aqui no Campeonato Brasileiro não pode. Você está falando do gol que ele fez na cobrança do pênalti. Mas hoje pode. Ele bate o pênalti, ele passa, pegou, a torcida tá ali. Ele passa, você viu? Ele tentou umas 5 jogadas assim. Eu entendo, eu não sou contra
a Milonga, o professor Celso. Bota o lance do amarelo pra gente. Agora eu penso do seguinte jeito. Olha o lance do amarelo. Milonga é um bom termo. Se todos os jogadores fizerem isso, não tem jogo. Então, a simulação, principalmente aqui na nossa cultura do futebol, ela faz parte. Esse lance do amarelo, esse é lance que nesse lance o Daverson não tem nada a ver. Esse lance do Daverson está completamente isento, tá? Mas ele dá uma provocada antes com a bola. Ele dá ali aquela embaixadinha. Mas é premeditado. É clássico que ele está fazendo isso para gerar uma reação e um cartão. E ele consegue, tanto que ele sai feliz. Ele atravessa o campo praticamente comemorando. Não, o Daverson... Rafinha vai atrás dele, né? O Daverson hoje foi o dono do jogo. Ele soube ler o que estava acontecendo, a pressão do lado dos jogadores do São Paulo. E o técnico do Cuiabá também soube. Levou na dele. É o árbitro FIFA, né? Jogando meio Oliveira, tempo. tiro dele. Também soube ler a expulsão. o que ia E o que acontecer, né? aconteceu por causa desse cartão? Não, A expulsão. e o Wellington fica pilhado por causa do Daverson. Exato. Volta para o segundo tempo Desde pilhado. lá. Mas não é por E esse pendurado. lance, é por tudo que o Daverson fez Sim. no primeiro tempo. Mas aí tem esse São Paulo frágil emocionalmente. Perfeito. A gente vai observar a chegada do time em Cuiabá. O Rogério Ceni vai lá discutir com o torcedor ali, um entreveiro. O treinador, O celular, né? o treinador sendo o Rogério, que já viveu tudo que poderia ter vivido no São Paulo, cara que já passou por perrengues, por glórias, se desentendendo com o torcedor na chegada de ônibus, algo normal, depois de uma derrota como o São Paulo sofreu. Então, o líder técnico dessa equipe não consegue segurar a pressão e mostrar para os jogadores também. Pô, é hora de ter a cabeça no lugar. Então, se o técnico está, de alguma maneira, entregando que sente, imagine os jogadores. É natural que eles sintam essa pressão. E nessas horas, é difícil imaginar que um time frágil, defensiva e emocionalmente consiga ser campeão de alguma coisa. Porque para ser campeão, o time precisa ter frieza, precisa ter muito Mínimo de controle, né, Breno? controle emocional. Perdeu o Luciano na chegada também, né? Sim, o Luciano não Dando estava tudo relacionado. errado, Ele foi né? para jogar. Tá dando tudo errado. Então, e precisa ser consistente na defesa. Como o São Paulo não tem essas duas coisas, para chegar no jogo no Morumbi com pressão e virar contra o Atlético Goianiense, vai precisar de uma mobilização fora do comum, não de torcedores, da parte da torcida. Essa mobilização tem acontecido desde o começo da temporada, mas do clube, de foco interno. Mas o clube, por da exemplo, diretoria. amanhã vai ter um protesto de alguns torcedores, eu não acho que vai muita gente, porque o clube nesse momento discute uma mudança estatutária para permitir a reeleição do atual presidente, se ele for candidato, provavelmente será, do atual presidente, no momento que o São Paulo está na semifinal. Será que ele será mesmo? Não tenho certeza, só vamos esperar ele confirmar, né? Mas de qualquer jeito... É evidente que será ele está por trás desse movimento de mudança, é óbvio, né? Não, mas e um momento super oportuno, né, Birner, para tentar falar de estatuto. Por isso que eu falo que o São Paulo é complexo. O Breler acabou de pedir foco no Atlético Goianiense e a diretoria quer discutir reeleição. Agora o ambiente do Morumbi, quinta-feira, porque eu conheço o torcedor de São Paulo há muito tempo e, como todas as outras torcidas que passaram por jejum de títulos, os que continuam apoiando estão muito machucados pelos resultados da equipe. E isso faz com que aquele grito do campeão, a cada jogo, a coisa fica muito intensa. O ambiente no Morumbi vai ser um ambiente, quando eu falo de calor, de arquibancada, extremo. Mesmo com ingresso muito caro. Que é, para mim, um equívoco. O André já falou disso no último linha de passe, eu concordo com ele, nessa situação do clube. Porque não é um jogo que vai resolver a situação financeira do São Paulo, vai entrar ali uma bela grana do Antony, né? Que é uma herança... A gestão Leco foi uma gestão muito ruim, mas é uma herança da gestão Leco. Vai entrar o dinheiro do Casimiro ali, que é a herança da gestão do Juvenal, né? O saudoso presidente do São Paulo, que, vale lembrar, ganhou Brasileiro 3 vezes, Libertadores, Mundial, pegou o São Paulo numa situação muito complicada, deixou o São Paulo numa situação difícil também quando saiu, mas isso é uma outra discussão. Também se reelegeu? Também se reelegeu no movimento desses, né? O terceiro mandato, como chamei na época, e continuo achando antiético, né? Então, resumindo, o São Paulo vai ter um ambiente de arquibancada, se o clube conseguir fazer um bom jogo, muito favorável. A única coisa é que o São Paulo está tudo o tempo inteiro à flor da pele. O time começa pressionando, vai marcar a saída de bola, vai esmagar a saída de bola, não tem a menor dúvida, ou tentar pelo menos. Torcida muito barulhenta, Morumbi lotado, né? Aquela coisa maluca. Se tomar um gol, eu não sei como reage. Se faz um gol, a coisa fica tensa. Ou seja, é um jogo
por mais que o São Paulo é Atlético Goianiense, com todo respeito ao Dragão, não é um adversário à altura da história do São Paulo. Hoje em dia, da equipe do São Paulo, sem dúvida o jogo de ida mostrou. É um jogo muito grande para o São Paulo. E é gozado o tipo de pressão, só para fazer uma comparação. O Palmeiras vai jogar na terça-feira uma semifinal de Libertadores. O jogo do Palmeiras é 5 mil vezes, no mínimo, para não dizer 50 mil ou 500 mil vezes mais importante que o jogo do São Paulo de quinta-feira. E o Palmeiras, obviamente, também tem pressão. Mas é menos tenso. E a pressão é positiva. Até se não classificar. Ao contrário do que acontece no São Paulo. Ou seja, há mais pressão, por incrível que pareça, por uma semifinal de Sul-Americana, muito assim, incomparavelmente menos importante do que para uma de Libertadores, exatamente pelas situações dos clubes. O ambiente ainda se apega ao brasileiro. O ambiente no Allianz Parque será 100% pró-Palmeiras. Concordo. O ambiente no Morumbi será inicialmente 100% pró-São Paulo. Não se sabe o que vai acontecer no decorrer do jogo. Pode se transformar num ambiente hostil ao próprio São Paulo, porque na quinta-feira, alguns minutos depois da derrota, já havia manifestação de torcidas organizadas, deem a isso a importância que quiserem dar, no sentido de colocar o dedo na cara, né? Porque a mensagem é um dedo na cara. Ah, mas não houve agressão. Tá bom. Então, tudo bem. Olha, daqui a pouco nós vamos falar do empate do Corinthians, do empate do Flamengo, só empate, e do empate no jogo do Palmeiras contra o Bragantino também. Vamos discutir a arbitragem nesse jogo, Cuiabá e São Paulo, porque o Vitor quer falar sobre isso. O Birner quer falar? Ele quer. Tudo começa com um pênalti para a equipe do Cuiabá. Não há discussão aquele sobre pênalti que o Daverson cobrou e botou lá dentro. Então nós vamos colocar esses lances para serem discutidos agora. A expulsão do Daverson, a gente praticamente passou por isso. A expulsão do Wellington, na verdade. A gente passou por isso também, mas vamos lá. Então, começando com esse lance. Foi pênalti? Sim. Foi. Sim? Foi. Celso Zelti, sim. André Kfouri, sim. Não há dúvida nenhuma. Breiler Pires, pênalti. A mão do Ferraresi, ela é pesada o suficiente para derrubar o jogador do Cuiabá? Não sei. Nós só estamos fazendo essa pergunta aqui porque ele pôs a mão no ombro do jogador dentro da área. E quando ele faz isso, ele diz ao árbitro: olhe, se o senhor quiser dar o pênalti, não há problema nenhum da minha parte. E não era para ser expulso? Se foi pênalti? Se foi pênalti, era para ser expulso? O árbitro pode ter interpretado que o Rafinha fazia cobertura, né? Não era uma chance. Que foi o que eu interpretei na hora. Eu também não acho que dê para discutir que era uma clara e manifesta situação de gol. Sendo assim, é vermelho. Não importa se há cobertura, se não há cobertura. Se o jogador interrompe com falta uma situação clara e manifesta de gol, é cartão Se é disputa vermelho. de bola? Se é disputa de bola, o árbitro tem que observar isso obrigatoriamente. Isso. Mão no ombro não é disputa de bola, então deveria ter sido expulso. É discutível, né? Acho até que tem mais do que uma mão no ombro lá. Tem uma mão no ombro e o movimento do puxão. Eu não sei se o puxão se realiza. Mas aquela mão está lá para impedir a conclusão para o gol. Né? Então, bom, o Brejo já falou que acho que foi pênalti. Deixa eu passar por você. Você não falou ainda. Foi pênalti? Não, eu estou no futebol brasileiro, né? Hã? Eu acho que pode marcar o pênalti, sem nenhum problema. Não vou discutir a marcação do pênalti, não vou nem questioná-la. Mas eu não acho que o jogador foi derrubado. Para você não foi pênalti? Não, eu acho que a mão ali é normal do movimento, do jogador muito mais alto que o outro, tá correndo, não tem como estar com a mão embaixo, não dá para correr com a mão grudada no corpo. Mas precisa pôr a mão no ombro? Ela tá fazendo no ombro Não, dele, super natural, tem todos os lances, acontece isso quando um cara corre do outro. Eu não acho que ele derrubou o jogador, mas tudo bem. Aqui, do mesmo só fazer uma comparação para pegar o time. Mas, Vitor, se é natural o jogador de São Paulo colocar a mão no ombro do jogador do Cuiabá, por que não é natural o inverso? É natural o inverso também. Não há nada disso nesse lance. Mas não precisou colocar a mão no ombro do jogador de São Paulo, Mas porque ele está na frente. Você concorda comigo que se você coloca a mão no ombro de um jogador que corre ao seu lado, você está interferindo Eu posso no mostrar para movimento você desse lances. jogador? Eu posso mostrar para você lances igual. Por exemplo, tem um lance, se eu não me engano, é do Rafinha com o Valdívia. Ele também coloca ali, de leve, a mão aqui nas costas, no ombro, se o Valdívia cai, é um lance exatamente igual a esse. A diferença é que a altura é inversamente proporcional. Vou dar um exemplo. Tem um pênalti marcado para o São Paulo contra o Palmeiras. Uma coisa é braço com braço, os dois disputando uma posição com o braço, teoricamente, ambos fazendo falta um no outro. Aí eu vou entrar na minha teoria antiga, Aquilo é um André. chamamento. Então a gente falar do Gomes com o Caleri, não? Do Gomes com o Caleri no lance que não foi traçado o VAR, por exemplo, para mim, aquilo não é pênalti. No futebol brasileiro se marca. Então isso aqui para mim também tá sozinho. Para mim também não foi pênalti esse lance. Mas para mim não foi. Mas eu acho que pode marcar sem problema nenhum. Não estou questionando. Entende o que o André está dizendo? Colocar a mão? Esse é um pênalti que depende de critério. Dependendo do critério do árbitro, vai ser marcado. Não é para VAR. Não é para chamar. Porque eu vou provocar o professor Celso Zelti, já fiz isso uma vez, vou fazer de novo. Se
encostou, caiu, é pênalti. Se qualquer Não, isso choque não é pênalti. encostou, caiu. Peraí, se qualquer choque é pênalti, porque o cara realmente foi derrubado por um jogador muito maior, não esse lance, eu vou começar a colocar no meu time atacantes de 1,5 m e 35 quilos, porque você encosta nele e vai cair realmente. Não vai ser nem encenação. Você joga a bola no cara e ele cai. Aí é pênalti. Desculpa. Ninguém Não tô aqui falando desse acha lance, que mas encostou, caiu. É mão no ombro, cara, dentro Mas não da derrubou. área. Mas tudo bem, é pênalti, eu não estou discutindo. Marca pênalti. O futebol brasileiro tem seus critérios, assim funcionam as coisas aqui. Eu não estou discutindo a marcação do pênalti. Só digo que não derrubou. Nem todos marcam, Bir. Isso é pênalti na Premier League também. Não, de jeito nenhum. Como perguntaria minha avó, jeito o nenhum. que essa mão está fazendo aí? Onde ela deveria estar? Eu pergunto Onde ela deveria estar? Em qualquer outro lugar, menos no ombro do cara e chamando ele. Vai correr que nem o seu boneco Ali grudado tá aqui? chamando. Vai correr com a mão pra trás? Como é que vai correr? Normalmente, mas Me explica o que tem que ser o movimento. Mas eu concordo com o Birner que essa mão, às E vezes... o atacante aqui, Não, hein? mas essa mão, às Catimbeiro. vezes, é disputa por espaço. E às vezes... um na frente? Não, mas às vezes o zagueiro perde a medida. Não tá lá na frente, Porque se o tivesse outra atacante, coisa. como no caso do André Luiz, tá muito distante. E aí seu braço estica. Quando o braço estica e ele faz esse... Aí você dá o argumento para o árbitro que tem esse critério mais rígido de marcar. Perfeito, concordo. Mas não, não são todos Você acha tão rígido assim esse critério? Para mim, esse critério é claro de pênalti. Eu não acho rigidez Então, nenhuma. Mas tem mão que não é falta, que não é faltosa. Outras, mas não essa. Então, essa porque ele estica o braço, aí realmente o árbitro que marca Mas só uma esse pênalti- curiosidade, eu concordo com você. Mas você acha que ele foi derrubado mesmo assim? Não, o André Luiz, assim que sente o toque, força a barra. Obrigado, pra Desmancha. trás. Obrigado, Brenner. Obrigado, Brenner. Desmancha. Desmancha, cai. Mas Foi é a pênalti, grande futebol brasileiro é assim. oportunidade. Mas grande não- oportunidade, encostar a mão. É ele cai. isso. Agora, não dá para recriminar o árbitro que marca esse tipo Sim, de pênalti. sim, É um sim, critério dele. Vamos com o Wellington agora. Teve o primeiro cartão amarelo, aquela entrada no Daverson depois da embaixada lá de cabeça. Esse é o primeiro lance, ó. Daverson, uma vez, duas vezes e o Wellington vai no meio. Pumba. Cartão amarelo. Aqui entra aquilo que o Birner estava dizendo agora há pouco, né? O lado emocional. Não havia a menor necessidade. Indiscutível esse cartão. Também. Essa expulsão é indiscutível. Sim. Mas não havia necessidade de dar ali também no Daverson, né? Como fez o Wellington. Cartão amarelo. E depois, no segundo tempo, esse é o lance. Aqui, vocês me permitem dar uma opinião sobre esse lance? Para mim já Fica à era vontade. vermelho direto. Para mim já era vermelho direto. Caberia. Direto. Olha o tufo da Nesse grama lá, lance. tá vendo o tufo? Você viu o tufo que Foi levantou na hora? na perna do meio. jogador, para dar mesmo. No começo do segundo tempo, né, não havia a menor necessidade 9 de fazer essa minutos, falta. né? Não havia necessidade de fazer a falta, era só se cercar. Esse é o lance indiscutível. É indiscutível. Esse é indiscutível. Cartão indiscutível. Para você é indiscutível, André, porque se for indiscutível, não tem o que discutir. Não temos o que discutir. Não temos o que discutir. Não temos o que discutir, nem o amarelo também. É que esse vermelho, é como você falou, ele veio com 2 amarelos, mas ele poderia ter vindo sozinho. Então ele é meio independente daquele primeiro O amarelo. Birner né? decretou, é indiscutível. Não, decretei, só opinei, por eu acho favor. que Não tenho essa... Não tem por onde ali. A caneta tá na sua mão. Não tem, não tem como escapar. Bom, o time do Flamengo teve o Ceará pela frente no Maracanã. A torcida vai para o Maraca e fala, olha, vamos brigar o Campeonato Brasileiro. Continua na briga, mas é hoje. Abrindo domingão e o Ceará sai na frente. O Flamengo vai buscar um empate. Depois entra com a sua força máxima que tinha à disposição. Eu faço questão de dizer o que tinha à disposição, porque faltava, talvez hoje, se não é o principal, um dos principais jogadores, Arrascaeta, no banco de reservas. Mas tá aí, ó, Jô, bota lá dentro no primeiro tempo, faz 1-0. Então, para falar sobre esse jogo, quem trouxe o destaque aqui do Flamengo e Ceará? Foi o Breiler? Não. O destaque foi, não? Não, foi o Vitor Birner. Vitor Birner. Então vamos lá, Birner. Ah, não, é o spoiler. E ele disse que vai criticar o Dorival. O Dorival. Começar no spoiler. spoiler? Birner, Eu acho, tá com você, vamos lá. eu acho, por exemplo, que o jogador que mais tem desequilibrado partidas pelo Flamengo é o Pedro. Óbvio que tem a ver com a construção e tudo mais. Aí, ó, comemorando o gol do Gabigol Onde o Pedro começou? no banco. O Flamengo está classificado na Libertadores, tá? E eu sei que não tem que colocar o Gabigol no jogo no meio de semana, porque ele está pendurado. E o Léo Pereira, ambos estão, então você tem que... Léo Pereira e Davi Luiz nem vão para o jogo. Sim. Não tem suspensão.
porque o Flamengo não pode perder o Gabigol para a decisão, precisa ter à disposição, então não tem porquê de você correr risco. E você vai poupar o Gabigol, eu espero que poupe o Gabigol contra o Vélez, exatamente porque você está na final. E aí, qual devia ser a prioridade? Hoje ou quarta-feira? Será que o Pedro, que tem jogado uma vez por semana ou entrado durante os jogos, está tão desgastado que não poderia começar a partida de hoje? Porque eu sei que o Dorival olha para a formação do Flamengo, que começou o jogo de hoje, Marinho, Gabigol e Everton, por exemplo, Cebolinha, jogando mais adiantados, que tem bastante qualidade ali, e ele vê um time capaz de vencer o Ceará, e nisso eu concordo. Mas quando você coloca a sua equipe que vem jogando melhor, as suas chances aumentam. Isso para mim é inquestionável. E quando você escolhe uma equipe que pode ganhar, que tem mais chances de ganhar, inclusive, do que de empatar ou perder, empatar como aconteceu hoje, mas não é a principal, você diminui as chances. E eu não entendo você ter feito isso antes do jogo contra o Vélez. Quem está falando isso é uma pessoa que, desde o momento em que o Dorival foi contratado, disse que o Dorival ia arrumar o time do Flamengo e que elogia o Dorival rodada após rodada, a não ser com uma coisinha tática ali que eu não concordo, no mais acho o trabalho de bola do Flamengo um trabalho exemplar. E aí me chama a atenção uma outra coisa, já olhando o Gabigol. Tá na hora de amadurecer, né? Porque eu entendo que ele foi provocado, eu entendo a irritação dele nesse lance. Eu até vou, depois a gente vai falar de arbitragem, provavelmente, assim, vou dar, depois eu opino sobre esse lance, se eu concordo ou não concordo com o cartão, vamos deixar para depois. Mas assim, não é natural o Flamengo emocionalmente se perder com um estádio lotado num jogo em que ele era melhor, principalmente a partir do momento em que o Ceará tem um jogador a menos. Acho que isso me chamou bastante atenção. O Flamengo cria chance para virar. Mas isso foi só lá no segundo tempo, né? Só no segundo tempo. Primeiro meia tempo. Hora, né? Meia hora. Sim, era tempo suficiente para você virar o jogo. Nós falamos de um time muito especial, do elenco especial. E sabendo que o Palmeiras havia empatado, um resultado normal diante da escalação que o Palmeiras colocou ontem, eu esperava ainda mais uma decisão do Dorival pontual. Olha, hoje é para colocar a diferença em 5 pontos e vamos ver o que acontece depois. Hoje a prioridade do Flamengo era ter colocado a melhor equipe e saído de campo com 5 pontos atrás do Palmeiras. Não colocou, empatou, e eu acho que a frustração do flamenguista deve estar enorme, porque não se desperdiça chances como essas contra uma equipe tão competitiva como é o Palmeiras. Mas essa frustração é maior com o Dorival ou com os jogadores? Para mim, com os jogadores. Por quê? Jogadores do Flamengo muito abaixo hoje. O próprio Gabigol, que entra como titular, desperdiçando chances novamente, marca o gol, mas ainda assim abaixo. Vitor Hugo, que vinha sempre bem numa batida boa, hoje também vai mal. Os atacantes, o Cebolinha chutou no travessão, mas ainda muito pouco. O Flamengo travado. O primeiro tempo do Flamengo, desse time alternativo, ou pelo menos reserva que o Dorival tem usado no Campeonato Brasileiro. Isso não seria desgaste? Também. Não seria desgaste? Mas que desgaste, está jogando uma vez por semana. Mas esses jogadores se desgastam também. Perfeito, mas o Ceará também. Tem um lado joga uma vez por emocional semana. também, de disputa, jogo competitivo. Mas quem desperdiçou um tempo inteiro, aí eu concordo com o Brelha. Eu também concordo que se o Dorival não entrou com o melhor depois de fazer 4-0 no Vélez, ele não vai entrar nunca. Eu também concordo que nos jogos contra Palmeiras e Botafogo, ele já tinha uma amostragem de que nem todo dia é dia santo. Esse time contra o Palmeiras não conseguiu a vitória e o Dorival até foi muito criticado por isso. Eu acho, por exemplo, hoje o resultado de hoje pior do que não ganhar do Palmeiras. A despeito da diferença de pontos, porque o Palmeiras tinha dado a brecha. Né? Porque o Flamengo, a gente sabe o que o Flamengo é capaz de fazer nesse campeonato. Sim. A grande questão é o Palmeiras escorregar. E nós falamos sobre isso aqui, né? Logo depois do jogo entre Palmeiras e Flamengo. Então, sobre o Palmeiras de escalação. deu a brecha, inverteu-se a expectativa. Exato. A gente geralmente fala do Flamengo jogar e do o Palmeiras escorregar. A hora que o Palmeiras escorrega antes, o Flamengo não joga? É isso. Agora, o Brelha tocou num ponto. Os jogadores que o Dorival escalou, por desgaste ou por momento técnico que não é dos melhores em relação ao Gabigol, por exemplo, eles desperdiçaram um tempo de jogo inteiro. No primeiro tempo, o Flamengo inexistiu. Foi o pior desse time no Campeonato contra-ataque. Foi. Tomou um gol em contra-ataque de uma maneira assustadora, dos tempos do Renato. Era o time do Renato que tomava gol desse jeito aí. É um contra-ataque pavoroso. No segundo tempo, quando quis jogar, não deu tempo. A minha opinião é a seguinte, acho que aí tem duas coisas. A primeira é a possibilidade de entrar para a história de uma maneira
inédita e única, que é ganhar os 3 campeonatos. Aliás, tem vários programas gravados aqui nos quais eu disse que isso é impossível. E você pode olhar para essa questão de 2 maneiras, né? Nos últimos anos, times fizeram algo muito próximo. Ganharam 2 campeonatos, né? Flamengo em 19, Palmeiras em 20, Atlético Mineiro em 21. O Atlético ficou perto aí. Exato, ficou a uma semifinal. Ficou a um jogo de disputar o 3º título, né? E terminou invicto o da campeonato, foi Libertadores. eliminado. Exato, e não perdeu, né? Foi na regra do gol fora, etc. Você pode olhar para isso de 2 maneiras, em relação a essa possibilidade da façanha. Bom, nos últimos 3 anos, times fizeram algo próximo. Então realmente não dá para fazer. Se esses times aí não conseguiram, não vai ser possível. Ou estão batendo na trave, primeiro com o Flamengo, depois com o Palmeiras, depois com o Atlético. Então acho que existe diante do Flamengo hoje a possibilidade de fazer algo verdadeiramente histórico. Ganhar os 3 troféus. Está na final, né, de 2 competições. Acho que ninguém discute Copa do Brasil e Copa Libertadores, pela vantagem colocada nos primeiros jogos. E o Palmeiras abriu a porta. Aliás, o Palmeiras vem abrindo a porta há algumas rodadas. Nessa rodada especificamente, o Palmeiras jogou um dia antes do Flamengo. Ontem à noite se vencermos, o Ceará cai para 5 pontos essa diferença. E caindo para 5 pontos no momento em que o Palmeiras não está na sua melhor fase, não joga o seu melhor futebol, foi derrotado na Arena da Baixada, isso tem repercussões na confiança, na maneira de jogar, nas decisões tomadas. Isso vira uma outra conversa. Com 5 pontos, é mais um escorregão numa rodada em que o Flamengo vence e o campeonato passa a ser uma questão de 2 pontos. E aí, de fato, é uma corrida de 2 times, indiscutivelmente, com as mesmas possibilidades. 13 rodadas hoje faltam, né? Quando isso aconteceria? Ninguém pode cravar. E um detalhe, André, só para completar o que você está dizendo, desculpa te interromper. Depois de terça-feira, o Palmeiras se concentra no Brasileiro. Ninguém sabe até quando o Palmeiras vai jogar menos do que pode, o que tem acontecido em algumas rodadas. Concordo. E o Flamengo, nessa circunstância de perseguidor, ele não pode se limitar a fazer o campeonato dele. Eu vou fazer o meu campeonato aqui, vou tomar as decisões, né, naquilo que eu acho naquilo que eu acho razoável. O Palmeiras ontem convidou o Flamengo a chegar a 5 pontos. Uma diferença que poderia ter crescido para 12 se o Palmeiras tivesse vencido o Flamengo em casa há algumas rodadas. Essa oportunidade não poderia ser perdida. E foi perdida. Por quê? Quando a porta está aberta, a minha opinião é, um time com o elenco que o Flamengo tem e na situação que o Flamengo está nas 2 Copas, eu vou garantir, com todas as minhas capacidades, que eu vou vencer o Ceará no Maracanã. E o Flamengo não fez isso. E aí eu não vou dizer que foi o Dorival, se foi a comissão técnica, se foi a diretoria de futebol, se os jogadores em campo não corresponderam, porque tudo está entrelaçado. O Marcos Braz, depois da vitória espetacular, maravilhosa sobre o Vélez Sarsfield na Argentina, disse, acho que agora a nossa ambição é correr atrás do Campeonato Brasileiro. E não foi o que o Flamengo fez. O Flamengo, não estou dizendo que foi o Dorival, nem o próprio Braz, nem o grupo de jogadores. O Flamengo não correu atrás do Campeonato Brasileiro nessa rodada. Eu vou com o Breler. Breler, eu te interrompi quando você ia falar a respeito dos jogadores também e tudo mais, então, se você quiser seguir a partir dali. E só uma coisa que eu jogo aqui na bancada e para quem está acompanhando como conta, quando o André falou, faltam 13 rodadas. Eu acho que o Palmeiras faz uma conta diferente. Em função dessa diferença de pontos agora, para o Palmeiras, faltam 11 rodadas para acabar o campeonato, né? Porque, não é, André? São 7 pontos a diferença, né? Então, a cada rodada que passa para o Palmeiras, o campeonato está mais próximo do fim. Claro, e hoje só para concluir, hoje a discussão qual é? Realmente, quando você chega a uma distância estabelecida pelo líder de 9 pontos, ao redor de 10 pontos, é preciso que tudo dê errado. Tudo dê errado para esse líder e tudo certo para quem está perseguindo. Principalmente quando o líder é uma bela virada, equipe. Para a virada acontecer. Então, tá vendo? O Palmeiras está aí. Tô dizendo a leitura agora. Tá aí, Palmeiras desperdiçando pontos nas últimas rodadas, empatou com o Fluminense, empatou com o Red Bull Bragantino e o Flamengo tropeçou em casa contra o Ceará. Acontece essas coisas, aí 7 pontos. 7 pontos ainda é né? Imaginem se no momento atual, com o Flamengo, como está, e o Palmeiras.
mais se defendendo, mais controlando, mais se protegendo nas partidas do Campeonato Brasileiro, ficaria 5 pontos. Seria uma conversa bem diferente. Breler, a matemática, o jogo, e depois nós vamos falar das expulsões. E olhando a tabela também, a situação do Flamengo é muito difícil, porque o Palmeiras tem Juventude, lanterna do campeonato em casa, e ali com os olhos totalmente voltados para o Campeonato Brasileiro, independentemente do que acontecer na Libertadores. Concordo. Depois o Santos em casa, que também não é um time que está disputando lá em cima. E o Flamengo agora vai pegar o Goiás e depois tem clássico contra o Fluminense. E não tem centroavante contra o Goiás. Exato. Não tem o Lázaro, não tem o Gabigol e não tem o Pedro. Sem Pedro, Gabigol e Lázaro. Então, é uma missão complicada até para o treinador conseguir manter esses caras mobilizados nas 3, sabendo que você tem mais possibilidades nas Copas. Isso daí é indiscutível. O Dorival pega o Flamengo com 13 pontos de distância para a liderança. Ele baixa essa diferença para 7 e chega à vice-liderança do campeonato. Mas ainda assim não é o suficiente para o Flamengo olhar e falar, pô, esse negócio está viável, aqui a gente tem chance. E a opção do Dorival, desde que ele chegou, eu vou garantir, o André usa essa palavra, né? E até é muito difícil para o treinador pensar, pô, com o time titular eu estou garantindo a vitória? Difícil. Se jogasse nessa rotação, provavelmente não ganharia. Foi uma rotação abaixo. E com os titulares, ele ainda corre o risco de perder gente para quarta-feira, para o jogo da Libertadores. Então, a opção do Dorival, desde o princípio, é fechada internamente em guardar os melhores para as Copas. Tem dado certo porque ele conseguiu resgatar um Flamengo desacreditado na temporada, que no Brasileiro, quando o Dorival chega, o torcedor rubro-negro já dava ali como perdido. Ele, vamos tentar ou Copa do Brasil ou Libertadores. Dorival consegue atacar as duas, usando essa fórmula. Então, na cabeça dele, no lugar dele, é difícil fazer diferente também, mesmo com o Flamengo tendo chance. Eu acho que você tem um ponto. Eu só não concordo com o risco de perder gente para quarta-feira. Se o Flamengo tivesse vencido o Vélez fora por 1-0, por 2-0, por 3-0, eu entenderia... Olha, todo jogo de Libertadores é um jogo que tende a ficar tenso, tende a ficar sério e complicado, especialmente no confronto Brasil e Argentina, especialmente quando vale vaga na final, mas 4-0, o atual grupo do Flamengo é incapaz de colocar em campo uma equipe que perca de 4-0 para o Vélez Sarsfield. E o do Vélez... Incapaz, é impossível. E o do Vélez é incapaz também de ganhar. Exato, pode até perder... E aí... É preciso levar a sério, é evidente, também não me entendam mal. O Flamengo tem que tratar a volta contra o Vélez com a maior seriedade possível. Sim. Mas ele não precisaria estar preocupado com esse jogo hoje às 11 horas da manhã. É só isso que eu acho. Ali eu acho que ele se preocupou menos com o Vélez e mais com a sequência de supostamente entrar com... É o que o Vitor Pereira tem adotado no Corinthians. Eu evito de entrar com dois jogos em sequência para preservar os jogadores de lesão. Certo. E aí o Dorival pensando quanto a isso, em evitar perder alguém por um mês, mas 2 se ou ele estivesse fazendo isso rotineiramente, jogado jogos em seguida, eu entenderia. Mas não tem acontecido, você tem jogado uma vez por semana. Mas porque o Dorival tem feito esse rodízio. Perfeito. Para preservar os caras. A gente acabou de hoje falar... ele manteve. Como se no contexto nada tivesse mudado. Como se o Palmeiras tivesse vencido o Red Bull e, não vamos colocar diferença nessa rodada. Porque nesse momento um valor mais alto se alevanta. Assim. Era questão de encostar no Palmeiras. Exato. Isso é maior do que tudo nesse momento. O André falou, Libertadores pode acontecer. Acontece quando você tem aquele River e Palmeiras, que foi 3-0 para o Palmeiras lá. O River ameaçou devolver aqui, ali é natural. Agora, em relação ao Vélez, não tinha essa sombra. Não tinha. Eu acho que o que faltou, o Breler falou em mobilização. Hoje faltou mobilização de todo mundo. Do Dorival na hora de escalar, dos jogadores que tiveram a chance de entrar em campo, que desperdiçaram 45 de 90. É muito sério, falta mobilização hoje, é muito sério, não é possível faltou mobilização hoje. Acho que achavam que só porque o Maracanã estava lotado as coisas iam acontecer naturalmente. Olha, todo mundo falou do Flamengo do Dorival, o único que não falou até agora foi o próprio Dorival. Então, vou dar a palavra para ele também. E só com relação a Libertadores, já que o André tocou no nome aqui do Vélez Sarsfield, para trazer informação, o Vélez jogou ontem pelo Campeonato Argentino e perdeu de novo. Perdeu para o News Old Boys por 1-0. Tá pronto aí o Dorival para falar com a gente aqui no Linha? Então vamos lá, Dorival Júnior. O time que foi a campo foi um time capaz de fazer um grande jogo.
Nós enfrentamos hoje uma marcação muito definida, uma marcação forte, isso foi falado, foi alertado, nós trabalhamos inclusive em cima de tudo isso. Nós tivemos a necessidade de alterar porque, mesmo sendo um jogo muito bem detalhado em relação a tudo que poderia acontecer, o gol nós tomamos justamente numa jogada como essa. Criamos várias oportunidades e não tivemos apenas a possibilidade da definição do resultado. Nós temos que respeitar quando isso acontece, tirarmos todas as lições possíveis e continuarmos trabalhando com a mesma intensidade, com a mesma busca que sempre foi. Tá aí o Dorival Júnior, então, falando a respeito do empate por 1-1 no Maracanã contra o Ceará. Expulsões no Maracanã. Primeiro o Jô, o atacante do Ceará, e depois o Gabigol. Então, vamos lá. Primeiro lance do Jô. Essa bola que vai no braço do Vidal. E aí, olha, estou contextualizando. Ele vai reclamar com o árbitro e as informações é de que ele ofende o árbitro, ele xinga. E o árbitro imediatamente já expulsa, já mete o cartão vermelho. Foi isso que aconteceu. Perdeu a razão. Que, aliás, ele tinha. Tinha razão. Porque essa bola não foi no braço do Vidal. O braço do Vidal é que foi nessa bola. Então ele reclama uma falta clara e aí fica indignado. Agora parece que ele passou do ponto, diz que ele xinga o árbitro, né? Ele manda o árbitro para um determinado lugar. E aí, a essa altura da vida, seu Jô, um jogador experiente desse... É possível perceber pela leitura labial, que ele xingou, é fato. Perdeu a razão. Melhor não dizer. Não pode falar. Ou já estamos no horário, já pode? Não. Melhor. Vá para longe. Não, são 10 horas ainda. Vamos. Só depois da meia-noite. Mas fica bem claro o que o Jô disse, mas é inadmissível o árbitro não enxergar uma falta tão próxima da jogada. E o Jô grita com ele, porque ele está ali, ó, de frente para o lance. Então, não justifica uma explosão desse tipo. Sim. Mas, de alguma maneira, o jogador ia ficar revoltado, porque o lance é muito evidente. Vidal estica o braço para impedir a passagem da bola. Você sabe que a gente está falando a respeito desse cartão, o André vai falar agora também. A impressão que eu tive, não sei se vocês também viram assim, depois da expulsão, o Ceará passou a jogar melhor. Parece que o Flamengo ficou mais nervoso depois. Não sei o que aconteceu. O Ceará amarrou mais o jogo. Sabe? Estava até tentando o jogo depois da expulsão. O que aparece aí na imagem é o Jô gesticulando de maneira agressiva e falando palavrões direcionados indiscutivelmente ao árbitro do jogo. O que não apareceu é o que realmente aconteceu. Ele pegou o cartão no bolso do árbitro e mostrou para si próprio. Foi isso que aconteceu. O Jô se expulsou. Eu acho que o jogador precisa falar, por favor, senhor, olha, o senhor poderia olhar melhor essa falta? Não, o futebol não se dá dessa maneira, não é isso que nós estamos discutindo aqui. Mas os jogadores todos sabem que os árbitros são treinados a coibir exatamente esse tipo de gesto com ofensa, com o gestual, de maneira muito clara, né, uma coisa até agressiva. Ele pediu para ser expulso. O árbitro apenas fez aquilo que ele pediu. O árbitro falou, ok, Jô. Fora. Se ele deixa isso passar, esse jogo vira uma bagunça. Sem dúvida. E aí todo mundo se sentindo direito. E foi uma ofensa muito direta, né? Lógico. A leitura labial ali não Eu compreendo a indignação do Jô, não a maneira como ele a externou, como diria o Tite. Ele perdeu a razão, né? Externou da maneira equivocada. Tem aquela história do cara que briga, mas aí você perdeu a razão. Ele perdeu a razão que ele tinha no início ao se indignar com a não marcação da falta. Que, aliás, nem foi marcada, né? O jogo Foi marcado foi marcado falta para o Flamengo. Para o Flamengo, pela expulsão ali do Jô. Podemos... Já falaram? Não? Podemos o Gabigol? Concordo com tudo. Brilha? Também? Expulsão correta. Expulsão do Gabigol. Vamos colocar aí o Gabigol. O Gabigol, né? Ele foi lá, fez o gol, empatou o jogo e estava nervoso. Eu até entendo, o Dorival não tirou o Gabigol da partida porque precisava e acreditava na vitória, né? Precisava desse atacante. Mas ele estava claramente muito nervoso no jogo também. E tá aí a expulsão, chutando a bola e tudo mais. E o empurrão no árbitro? O que irritou o Gabriel foi a bolada que ele levou. É só você olhar a imagem de novo. Ele se irrita com a bolada que ele levou, que é uma coisa que acontece no futebol, e faz igual. Olha. No outro ângulo dá para ver. Na hora que ele cai. É a próxima imagem. Eu posso chamar atenção pro lance inteiro? Atenção.
Sim. Ele leva essa bolada e se irrita imediatamente e faz igual. Ó. Ele chuta a bola no adversário. Ele tenta, pelo menos. Não, esse lance, para mim, é um lance que explica muito do que foi a arbitragem. Eu achei péssima a arbitragem. Também. Picotando o jogo, ela segura o jogo. Sabe o que aconteceu? Nossa, o árbitro irrita os jogadores, é muito difícil. O árbitro ficou com consciência pesada pelo que fez, ele não marcou a falta e o Jô é expulso, e aí ele passa a cair no antijogo do Ceará. Ele deixa rolar. Não, mas, olha, Léo, repara, o árbitro muito mal posicionado, ele faz quase um corta-luz, ó. Olha o empurrão que o John Vasquez dá nele, ó. Que isso? Não, mas isso? Mas ele fica no meio da jogada. Você imagina isso na Premier League, o jogador do campeonato inglês que assiste a Premier League dando empurro, o árbitro fazendo corta-luz sem querer, porque tá mal posicionado. Não, o Gabigol lutando pela bola que nem um maluco, precisando do resultado. Aí vai o jogador, empurra o árbitro desse jeito. Foi sem dúvida uma arbitragem irritante. Nossa senhora, foi irritante todo mundo. dos dois lados. Mas a arbitragem contribuiu para as duas expulsões. Agora, o Gabigol é reincidente, né? Esse daí é o segundo amarelo no jogo. Eu estou tentando puxar pela memória aqui, mas eu tenho quase certeza que o outro amarelo também foi por reclamação. Também foi por piti. O que ele ganhou no jogo? É. Sim. Também por piti. Foi por reclamação então, também. São dois no mesmo jogo, né? Então, aí juntou um árbitro que não ajuda muito com o Gabigol que a gente conhece. O cara que faz gol, né? Segurar um pouco ídolo mais, do torcedor, né? Pô, nós estamos falando de um jogo... Em casa, no Maracanã. Nós estamos falando de um jogo, Preto, que foi 1-1 e os dois caras que deram a alegria do jogo não estavam do jogo, saíram do jogo antes da partida, né? Então não dá pra gente, não que a gente esteja passando pano aqui, mas não dá pra gente relevar tanto assim também. É o Gabigol mais uma vez envolvido em um momento em que ele devia estar com a cabeça mais no lugar. Eu entendo a irritação dele, mas a reação, eu estou contigo, professor, porque após um jogador ser expulso por gestual e principalmente por xingamento, e você já tem um cartão amarelo, então o beabá do futebol diz o seguinte, olha, o juiz expulsou de um lado, a chance de ele expulsar do outro aumenta. Isso é clássico no futebol. Você não faz gestual que pode tomar o segundo amarelo. Você pensa na sua importância para você ganhar o jogo em campo. E ele você ainda é o homem não consegue gol, fazer né? isso o tempo inteiro. Ele era o cara para abrir Eu entendo a irritação dele, só para deixar claro. aí, Tá? né? Só acho que tem que pensar na equipe mais. O Breiler briga pelo título brasileiro, o time do Flamengo. Pode ter uma postura diferente o Dorival daqui para frente, de colocar time principal e ir para cima, não? Vejo como muito difícil a missão do Flamengo de brigar pelo título brasileiro até o final, tendo Copa do Brasil e Libertadores, porque a gente pode imaginar até o cenário de um Palmeiras eliminado e o Flamengo na final. Aí o Palmeiras 100% focado no brasileiro, com o Flamengo ainda dividido em 3 frentes. Então, mesmo com os dois na final, caso se enfrentem, o Flamengo virtualmente classificado, o Palmeiras com uma missão mais complicada, é uma subida de ladeira que eu não sei se o Dorival está disposto a bancar nessa reta final de temporada. Ele não esteve disposto no começo, na metade, dificilmente, quando a temporada se afunilar, eu imagino um Flamengo escalando força máxima, tendo o horizonte de final da Libertadores, tendo o horizonte de final de Copa do Brasil. Para mim, o Dorival acerta em priorizar, porque se fosse um treinador que tivesse começado a temporada no Flamengo, com esse elenco, que ganha reforços de Cebolinha, de Pulgar, de Vidal, a gente pensaria de outra forma sobre o Dorival. Mas ele chega num contexto de quase terra arrasada. Mas o contexto já mudou. Ele mudou o contexto. A partir do momento que o contexto mudou, você também não muda a sua estratégia, se possível. Todas as chances do Flamengo ganhar também tem muito a ver com o Dorival. Passa por ele, mas passam por ele. Agora, por quê? Eu concordo plenamente que o preço que o Flamengo está pagando no Campeonato Brasileiro, aliás, não é uma questão de concordar, né? É fato. Matemático. Não é responsabilidade do Dorival. Essa conta não é dele, né? O que o Dorival conseguiu fazer, né, ao conseguir que o Flamengo decolasse, chegar às finais, dá para dizer isso, das 2 Copas. Da Copa do Brasil e da Copa Libertadores. O campeonato Brasileiro, a diferença de pontos para o líder, é o preço que o Flamengo está pagando pela temporada acidentada, pela troca de treinador, pelo comando até extenso do Paulo Souza, em que as coisas não funcionaram. Né? Quando o Dorival chegou, ele chegou com tempo para resolver, acima de tudo, uma questão, um confronto com o Tolima. O Flamengo não podia correr o risco de ser eliminado ali naquela altura da Libertadores e não foi.
Aliás, explodiu com aquele 7-1 no Maracanã, um novo jeito de jogar criado pelo Dorival, exatamente nesse confronto. Agora, a partir do momento que a chance está aí e a porta é aberta, na noite de sábado, Isso que para o chama final atenção, da rodada encurtar a diferença para 5 pontos, e 5 pontos, eu insisto, Mas aí é que tá, pra mim, a porta não foi outra conversa. O que abriu foi a gretinha ali, não foi a porta escancarada. É diminuir a diferença de 3 rodadas para 2. Mas ainda... Mas tudo bem, então aproveita, não fecha ela de volta. A falta de 13. Você vinha trabalhando com algo que você não conseguiria resolver com menos de 3 rodadas. Hoje, se você vence, você passa esse problema para 2 rodadas. A falta de 13. É um outro papo em termos de possibilidades. 2 rodadas, uma vitória e um empate, não são 2 vitórias. E tem um acumulado aí, né? Já tem a história, queira ou não, tem a história do jogo contra o Palmeiras, em que já havia crítica por isso. Agora, quer dizer, estão se acumulando as oportunidades em que, como diria o velho Getúlio Vargas, que ele falava, eu não sou oportunista, mas se o cavalo passar encilhado, eu monto. O cavalinho está passando e ele não montou. Ele montou em outros 2, que são os cavalos encilhados das Copas. Mas o brasileiro é o brasileiro, né? Não, a dificuldade é do brasileiro. Copa você ganha numa noite, brasileiro... Eu sempre defendo que clubes como o Flamengo deveriam priorizar o Campeonato Brasileiro, pontos corridos, até por uma questão de relevância, dificuldade... e o Flamengo tem elenco para disputar, mas diante do que foi a temporada e o fato do Dorival ter conseguido, com essa fórmula, colocar o Flamengo nessa situação, acredito eu que ele está querendo se preservar de não pecar pela ganância. Não, dá para a gente ir nas 3, vamos com força total. E, em momento algum, o Dorival encampa esse discurso, ou do Marcos Braz, ou de parte da torcida, de que dá para ganhar os 3, estamos vivos, sempre com muita prudência e deixando evidente que ele se preocupa muito com a condição física dos atletas. Então, se fosse ele o treinador no começo da temporada, eu criticaria sim, questionaria. Mas pelo Flamengo que ele pegou e o fato de ter colocado dessa maneira, acredito que ele tem uma justificativa forte, que é o fato de ter o Flamengo forte em 2 frentes de mata-mata. A questão é ele não perder de vista o Palmeiras, né? Na liderança, né? Daquela curva, depois da reta, não perder de vista, e ele está ali, está atrás, está colado. Na minha opinião, está colado. Não está colado. Agora, na minha opinião, está. Colado para mim só quando puder tirar numa rodada. Eu acho que o campeonato está muito aberto. Hoje ele estaria psicologicamente mais colado se tivesse ganho esse jogo. E ele não tem tem muito direto campeonato mais pela frente ainda. Muito campeonato. Mas teve. Muito campeonato. Também teve. Eu gostei quando você falou da ladeira, né? Decidir subir a ladeira, né? Eu pensei logo na São Silvestre, né? Os times estão subindo a Brigadeiro Luiz Antônio. Hoje é a subida da Brigadeiro. Quem já correu a São Silvestre sabe que a ladeira da Brigadeiro é uma baba. É muita... O Vitor Bene era do tempo... Poltergar. O Vitor Bene era do tempo da subida da Consolação, que o circuito era invertido. As descidas são mais desagradáveis porque machucam os joelhos, mas tudo bem. Mas não é garantia de que a fórmula do Dorival vai ter 100% de eficácia, que o Flamengo vai ganhar a Copa do Brasil e Libertadores, com certeza. Ele é uma aposta. Tá certo, mas... Nós estamos falando de aumentar chances de ganhar as coisas. Certeza é um jogo, aí ninguém entende nada. Por que ficar refém de uma fórmula pré-concebida? Por que numa semana, depois de fazer 4 do Vélez, você não pode mudar essa fórmula? Você não pode mudar a ordem dos fatores. Nessa excepcionalmente. Copa aí ele tá praticamente classificado. Ele vem um 4-0 contra o Vélez. É aí que eu me pego, né? E vem de um adversário que não ganhou na noite do sábado, o que ele tinha a chance de fazer na manhã do domingo. Até a ordem, o horário dos jogos, tudo isso conta muito, né? Ô André, e o Abel? O Abel escalou certo o Palmeiras no jogo do sábado à noite? Eu acho que sim, porque a situação do Palmeiras é diferente. O Palmeiras, no seu momento técnico, nível de jogo, competitividade, está num período em que aí são palavras do Abel, não minhas, por favor, não me julguem. Depois do empate com o Fluminense, ele disse, hoje tivemos mais medo do que coragem. Ele sempre foi um treinador bastante enfático nessa questão mental, postura do time dentro de campo, como encarar o adversário, como encarar o jogo em si, a disputa. Ele sempre fez questão de enxergar o time dele como uma equipe corajosa.
ao modo dele. Isso não significa dar carrinho na lateral, isso não significa peitar adversário, pôr dedo na cara, não se trata disso. É na maneira de jogar. E o Palmeiras ultimamente tem sido diferente. Não acho que tem sido atuações ruins, o Palmeiras merecia perder aqui, perder ali, mas a vitória do Atlético Paranaense na Libertadores foi uma vitória conquistada de maneira natural, normal. Para mim, o Palmeiras era no início favorito a chegar à final da Libertadores. Agora a coisa está bastante equilibrada, mesmo com o segundo jogo no Allianz Parque, porque há uma diferença que o Palmeiras precisa reverter. E as partidas anteriores do Palmeiras nessa situação, se a gente lembrar, confronto com o Atlético Mineiro, foi um confronto de voltar ao jogo com muita cabeça fria e muita força mental no segundo tempo no Mineirão e sobrevivência no Allianz Parque por causa primeiro de um e depois de 2 jogadores expulsos, levando para os pênaltis e vencendo. Aliás, o Rony, quando esteve aqui na semana seguinte no Sport Center, falou uma coisa bastante interessante sobre o modo de pensar dos jogadores do Palmeiras. E essa é uma coisa que a gente deve levar em consideração e acreditar naquilo que o atleta fala, no contexto que ele está se referindo, porque não há nenhum motivo para ele inventar algo assim. Quando a Marcela Rafael, se não me engano, pergunta para o Rony, quando o Palmeiras ficou com 2 jogadores a menos em casa contra o Atlético, o que vocês pensaram em termos de possibilidade de passar pelo confronto? O Rony falou, mas imediatamente a gente achava que a gente ia encontrar uma bola parada e ia ganhar o jogo. Mas assim, ele não titubeou um segundo. E essa é a maneira como o Palmeiras atua. Existe sempre uma possibilidade de vencer se nós fizermos aquilo que nos acostumamos a fazer e somos bons fazendo. E o Palmeiras não tem feito isso nas últimas atuações, tanto por Libertadores quanto por Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que na situação desse fim de semana, dessa rodada, jogo com o Red Bull Bragantino, o Palmeiras tinha que ser cauteloso na sua escalação mesmo, proteger determinados jogadores, porque vai ser necessário, usando a expressão do Breiler, subir uma ladeira, por que não, na volta com o Atlético Paranaense em casa. O ambiente vai estar muito favorável, o Palmeiras é muito forte, o Palmeiras mentalmente é um time a ser absolutamente respeitado e o confronto está aberto, mas, a meu ver, mais equilibrado do que estava antes de começar. Deixa eu colocar o Abel e eu continuo ouvindo vocês aqui no Linha de Passe. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Vamos lá. A sua pergunta e a sua curiosidade, mas vamos esperar para terça-feira. Acho que é um jogo importante e terça-feira vocês saberão quem joga, se é o Veiga, se é outro. Eu disse-vos desde o início do ano que este ano íamos testar os nossos limites físicos e, portanto, é isso que nós estamos a ver o que é que vai dar. Recuperar bem os nossos jogadores. Acredito que temos o time inteiro para poder, terça-feira, escolher aqueles que nos vão garantir o melhor desempenho com a intenção de passar à final. Olha, semifinais da Conmebol Libertadores da América. Aproveitar para convidar você para acompanhar nos canais Disney a cobertura total já a partir de amanhã, com nossa equipe dentro do Allianz Parque e do Maracanã, trazendo todas as informações. Tudo sobre Palmeiras e Atlético Paranaense, que jogam na terça-feira, e na quarta-feira a transmissão direto do Maracanã entre Flamengo e Vélez Sarsfield. A respeito do que falou o Abel para a escalação do time que vai a campo na terça-feira, Zelt. Eu acho que o André falou que não tem aparecido esse Palmeiras, mas em Bragança ele deu um sinalzinho. Era um jogo que parecia perdido, aparece a bola parada, parece um jogo que o Palmeiras quase ganha, né? Ele fala que a gente saberá quem jogará na quarta-feira. Uma coisa que a gente já sabe é quem não jogará, é o Danilo. Acho que essa é uma questão a ser resolvida. E não foi bem, né? O Danilo não jogou bem em Bragança. O Danilo já não vinha bem também antes, né? Nas partidas de que participou, mas é um grande desfalque para um confronto, como lembrou o André, tá muito parelho. Tá igual, a gente não pode esquecer do técnico que o Atlético Paranaense tem ao seu lado, do próprio time do Atlético Paranaense, que vem fazendo boas campanhas, não é de hoje, né? O Atlético hoje ocupa um lugar muito merecido pelo que vem entregando, pelo que vem jogando. Então, vai ser um páreo duríssimo para o Palmeiras. Agora, é um Palmeiras também muito capaz de mostrar reação. Toda vez que esse time do Abel foi chamado na chincha, ele comprovou.
A única diferença é que todas as outras vezes foi contra o São Paulo Futebol Clube. Agora vamos ver contra um adversário como o Atlético Paranaense. Um confronto muito parelho. Eu ainda acho o Palmeiras superior. Eu ainda acho que o Palmeiras tem essa força. O Abel fala muito da parte mental sempre, né? E sem dúvida é uma das coisas mais bem trabalhadas na equipe dele. Né? Porque a parte mental ajuda a cumprir a parte tática e para cumprir a parte mental, a tática, você precisa estar fisicamente bem. Ele falou disso agora na entrevista que a gente acabou de citar. Era muito óbvio, a gente falou aqui antes dos confrontos contra o Atlético, que eram jogos duríssimos, também por causa daquilo que o Palmeiras não tem conseguido fazer e o Atlético tem vendido caro cada jogo que faz a Libertadores, classificando no limite sempre, ou seja, é um time também que vai crescendo mentalmente, por isso. Filipônico. Tem a cara do seu treinador, que vai tornar o jogo, usar um termo de Libertadores, peleado e sem nenhum constrangimento, mas o Palmeiras também não se incomoda com isso normalmente. O Palmeiras, time que guerreia do jeito que joga assim, sem nenhum problema também, não vai tornar, isso não torna o jogo desconfortável demais para o Palmeiras. Eu só tenho alguma dúvida porque eu acho que é muito natural, inclusive, o Palmeiras mentalmente está bem, mas ele não está no ápice. Não é o Palmeiras que, por exemplo, pegou o Chelsea, ou de alguns momentos do Campeonato Brasileiro, quando o time estava assim, mas muito forte mentalmente. E é natural que haja alguma queda, porque ninguém sustenta uma concentração plena, 100%, jogo após jogo, uma temporada inteira. Nenhuma equipe no mundo, porque são seres humanos e são exigidos num nível de pressão extremo. Mas, Bida, então, o Palmeiras do ano passado, que tira o Galo por um gol fora de casa, também não estava no ápice. Mas aí, peraí, eu já vou chegar ali. Ali teve uma retomada. Vou chegar ali. Quando o Palmeiras ganha do River Plate, o Palmeiras entrou ali quase como franco atirador. Quando o Palmeiras joga contra o Atlético Mineiro, o Palmeiras, além de não ter outras frentes, o Palmeiras ia fazer um jogo de superação, porque ele tinha que fazer diversas questões defensivas com extrema precisão para ganhar do Atlético, que naquele momento tinha mais futebol que o Palmeiras. Nesse momento, o Palmeiras chegou como favorito contra o Atlético. É diferente. E brigando pelo Campeonato Brasileiro, tendo que lutar em duas frentes, tendo que manter a concentração no limite, quarta, domingo, a não ser quando caiu da Copa do Brasil, e mesmo assim, jogando 2 vezes por semana, algumas vezes seguidas. O Palmeiras não foi exigido desse jeito até o momento em nenhuma das outras temporadas. Porém, o Palmeiras, esse ano, é capaz de produzir um jogo melhor do que produziu nas últimas 2 temporadas. O Abel agregou, com a parte coletiva, virtudes à sua equipe. Para mim, a grande questão é que o Palmeiras não teve o Scarpa e o Danilo. Isso, para mim, pesou muito no jogo de lá. Porque algumas vezes, quando o Palmeiras joga bem, mas não joga o seu melhor futebol, o Scarpa resolveu os jogos. Tem acontecido sempre. O Palmeiras toma, por exemplo, um gol num lance em que o Danilo provavelmente teria feito a diferença, ou de que algumas vezes os jogadores do Atlético conseguem entrar na área em lance em que o Danilo teria feito a diferença, porque o posicionamento, a característica do Danilo funciona até quando ele não joga muito bem com a bola e completam o sistema do Abel. E isso explica também por que ele não vinha modificando a equipe muito nos jogos do Campeonato Brasileiro, porque ele sabia que era aquele time que rendia mais hoje. Qual é para mim a grande questão? Como disse o André, o ambiente favorável, o otimismo, a pressão positiva. Se o time consegue jogar bem e acuar o Atlético Paranaense, o próprio jogo leva a concentração dos jogadores lá para cima, envolvidos por aquilo. Concordo. Porque o ambiente todo, e aí aquela questão do futebol, do mata-mata, um jogo de caráter diferente, podem dar ao Palmeiras o que ele não tem conseguido para ser o melhor Palmeiras possível. Concordo. Num jogo de mata-mata. Isso a gente só vai saber na terça-feira. Mas mesmo que isso aconteça, a origem desse movimento é do campo para fora e de volta para o campo. É a simbiose. Mas começa no campo. Esse é o ponto. Se o Palmeiras deixar para que o ambiente... Mas não existe sem arquibancada, concorda? Não, concordo. Mas quem tem que fazer a mobilização é o time do Palmeiras fazendo o seu papel, jogando bem no nível que é necessário. E, obviamente, o Abel vai se encarregar de garantir que isso aconteça. Jogo no Allianz Parque, o jogo da volta da semifinal Palmeiras e Atlético Paranaense. Breiler, agora há pouco entrou ali a respeito de Corinthians e Internacional, empataram por 2-2. Aliás, eu achei que foi um bom jogo. Bom. Emocionante, né?
Internacional sai na frente, o Corinthians vira, depois toma o gol. Alternativas, né? Um jogo com muitas falhas também. O Corinthians começa desconcentrado. Tomar esse gol aí, da forma como foi, surge de um lateral, a defesa não consegue afastar, o alemão passa no meio dos dois. E depois os 2 gols do Corinthians também com falhas de marcação do Internacional. Mas ainda assim, jogo muito movimentado. O Corinthians hoje sentiu falta de elenco. Hoje pesou ter tantos desfalques, 7, e ainda o Vitor Pereira perde o Fagner e seu substituto Rafael Ramos tem que improvisar novamente o Bruno Mendes pelo lado direito. E aí o Inter cresce de produção, as substituições são melhores, não necessariamente pelas escolhas do Mano Menezes, mas por ter jogadores de mais qualidade para entrar, um deles o Alan Patrick, que eleva o nível, e o Corinthians não conseguiu manter. O Corinthians entra com Cantilho, entra com Rony, com jogadores que tecnicamente, ou às vezes pela intensidade, como é o caso do Cantilho, deixam a desejar, e por isso o Corinthians foi menos competitivo. E até por essa questão eu vejo que um Corinthians muito, mas muito distante de briga pelo título, porque o Vitor Pereira certamente vai apostar todas as fichas na Copa do Brasil, sabendo que esse Corinthians, ainda mais que tem muitos problemas de lesão, Renato Augusto fora novamente por incômodo, não vai dar conta de segurar essa batida até o fim da temporada, de disputar com Flamengo ou Palmeiras. Então, o Internacional, ainda uma equipe muito irregular, quando sai à frente, comete falhas defensivas que não deveriam ser normais para um time nesse estágio de temporada. Então não vejo nem Corinthians nem Inter com chance de brigar por título, não só pela vantagem do Palmeiras, mas pelo que o Inter faz, uma temporada muito irregular, uma temporada que não passa confiança, e o Corinthians por faltar peças, por faltar jogadores para encorpar esse elenco a ponto de ser competitivo, de brigar por título num campeonato de pontos corridos. Se falta elenco para o time do Corinthians, como está dizendo o Breler Unzelt, qual é a briga do Corinthians nesse momento na temporada? É terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. É vaga na Libertadores, vaga direta, Vaga né? direta? Vaga direta. Corinthians e Inter são 2 times muito parecidos. Perdão. Tanto que eles vêm do terceiro 2-2. Eu também enxerguei muitas falhas dos 2 lados. Desculpe. Temos uma aguinha? Uma aguinha. Temos uma aguinha. Calma, prof. É o momento. É um momento de emoção. Agora sim. Emocional. Dá para seguir, não? Dá. Não. Acabou a bola. Eu ia dizer que o Corinthians ele já tinha sido surpreendido por um pênalti contra o Flu sem tocar na bola. E hoje toma um gol desse jeito. E o Inter toma 2 gols. Bem lembrado. Né? Toma 2 gols num momento em que também recua sem ter porquê. Sim. Então foi um 2-2, muito mais em cima das falhas dos 2 do que dos méritos. E durante a maior parte do jogo, uma partida, digamos assim, descontrolada, no sentido de posses curtas, muitos erros, Sim. Desarme daqui, desarme dali, e uma certa trocação. Eu concordo com tudo que o Breler disse a respeito do momento que o Corinthians vive e aquilo que o Corinthians sentiu falta hoje, mas toda vez que o Renato Augusto não está disponível, do ponto de vista ofensivo, o Corinthians é um time carente demais. E o Cássio tem sido extremamente elogiado com méritos, porque ele tem feito atuações magníficas, mas também, obviamente, porque ele tem trabalhado demais. Então ele é muito exigido e, na enorme maioria das vezes, ele brilha. Mas o problema maior aí nessa questão é ele ser exigido como vem sendo. Ele brilhar, torcedor do Corinthians que tem 1,5 neurônio, e aí eu estou me referindo evidentemente àqueles que o ameaçaram, a ele e a sua família, e não faz muito tempo. O torcedor do Corinthians que tem 1,5 neurônio sabe muito bem quem é o Cássio, o que ele é capaz de fazer, onde ele está na história, o tamanho dele na trajetória do clube, as taças nas quais as impressões digitais dele estão ali muito visíveis e tal. Mas ele trabalhar assim como ele tem trabalhado é algo que o Vitor Pereira precisa observar. O campeonato do Corinthians é 2, 3 ou 4, na melhor das hipóteses. 2, na pior, 4, entre os primeiros colocados. E nós vamos o objetivo tem que ser esse. E nós vamos para o intervalo, voltaremos já. É o Linha de Passe aqui na ESPN. Até mais, pessoal.
Obrigado pela companhia no Linha de Passe deste domingo. Na sequência, vem aí o Sport Center e no final do programa aqui eu quero deixar um abraço e uma homenagem singela ao Roberto Carmona, repórter com uma história maravilhosa de rádio que nos deixou hoje. Meus ídolo de sentimentos, todos nós. Todos nós, né? Meus sentimentos à família e aos amigos e companheiros à Rádio Transamérica do Roberto Carmona. Um abraço, Breiler. Valeu, Prieto. Boa semana. Boa semana, André. Obrigado, igualmente. Muzelti. Biner. Valeu, Prieto. Saúde e paz a todos, com uma boa semana. É isso aí. Obrigado pela companhia. Tchau, pessoal.